Bom, vamos lá. Classificação dos torques. Tá? Então, pessoal, vamos ver assim, os torques vão ter assim, um nome e vários sobrenomes. Tá? Aqui nos Estados Unidos, geralmente a pessoa tem um nome do meio e um sobrenome. Né? Aí no Brasil a gente tem 4, 5 nomes às vezes. E às vezes complica um pouco a nossa vida aqui. Mas enfim, o torque vai ter um nome, que vai ser a localização, e vai ter alguns sobrenomes que a gente vai ver, como o sentido de movimentação, o modo de ação da força, a distribuição da dobra ao longo do fio, e quais dentes vão estar envolvidos, se é um dente só, se é um grupo de dentes. É muito simples o que eu vou passar para vocês. Tá? Bom, eu só vou deixar aqui meu WhatsApp aberto aqui, Liliana. Aí qualquer coisa você vai me falando aqui, tá? Fica mais fácil. Bom, vamos lá, vamos começar do começo. Olha só que difícil, presta atenção, vai ter prova, tá? Então nós vamos verificar o seguinte, quanto à localização, como é que funcionam os torques, tá? Bom, eu vou ter uma região de dentes anteriores, de canino a canino, e uma região posterior de pré-molares e molares. Ou seja, toda vez que eu estiver pensando num torque, ou numa dobra, ou mesmo que seja sem dobra, para entender a biomecânica, eu vou considerar torque anterior, que for realizado de canino a canino, e torque posterior de pré-molares e molares. Muito fácil. Não é? Então tá aqui. Então o nome do torque, o nome, se é anterior ou é posterior. Aí vem os sobrenomes, tá? Então, deixa eu colocar aqui para vocês uma simulação. Vamos supor que eu tenha colocado um fio redondo nesses dentes anteriores e vocês estão vendo que cada um está num nível, né? Então, esse fio redondo, naturalmente, que vai nivelar esses dentes. Nivelar. Assim como vai alinhar também. Eu não estou enxergando aqui, porque eu estou vendo sob essa perspectiva proximal. Agora, aqui nós vamos ter o seguinte. Eu tenho os dentes nivelados, mas o que acontece é que não necessariamente os slots estão na mesma posição. Então pode haver uma grande coincidência aqui de todos os slots estarem com a torção igual. Mas via de regra isso não vai acontecer, porque o fio é redondo. Ele não vai trazer esse controle para nós. Agora, quando eu colocar um fio retangular, né, aí sim eu vou conseguir, de certa forma, colocar os torques, colocar os slots todos numa posição igual. Tá? Ou seja, agora, a gente vai vendo aqui para frente, que a gente vai considerar os torques, e eu vou considerar duas situações com vocês aqui. Pode ser que exista uma grande coincidência entre o fio e o slot, certo? Que é o que está acontecendo aqui. Agora, pode ser também que não aconteça essa coincidência. Então, vamos supor que eu tenha essa situação aqui e o fio não coincide com a torção do slot. O fio tem uma torção e o slot tem outra. Então, aqui eu tenho a não coincidência entre o fio e o slot. Tá bom, guarda essa informação. Vamos seguir adiante aqui. Bom, então vamos lá. O que a gente já viu? Tá? Vamos fazer um testezinho aqui com vocês. Tá? Pergunta número 1. Vamos lá. Não vale colar, hein? Se eu fizer, ou se eu estiver considerando a relação entre o fio e o slot, que seja na região anterior, como é que vai se chamar esse torque? Quanto à localização. Muito difícil, né? Torque anterior. Perfeito, todo mundo acertou. Agora, se eu estiver pensando em biomecânica e considerando a relação entre o fio e o slot, um pré-molar ou no molar, por exemplo, como é que vai ser o nome desse torque? Vai ser torque, o quê? Posterior. Ótimo. Tá vendo? Todo mundo já passou de ano. Fácil. Muito bem. Bom, então vamos lá. Quanto à localização, quanto ao sentido de movimentação, quanto ao modo de ação da força, quanto à distribuição da dobra e quanto aos dentes envolvidos. A gente já viu um, quanto à localização. Vamos pensar agora, vamos voltar lá para o Edgewise para eu explicar uma coisa para vocês. Tá? Deixa eu ver se está todo mundo acordado aí. Tá, todo mundo acordado. Vamos pensar aqui, vamos lembrar lá do Edgewise. Tá? Só para a gente lembrar. Tá? Vamos supor, pessoal, vamos supor que eu tenha feito o seguinte. Eu peguei esse fiozinho azul aqui. Oh, peraí, tem gente querendo falar comigo aí? Não. Vamos supor que eu tenha feito o seguinte. Eu acho que tem gente entrando aqui. É isso, Lilian? Eu estou compartilhando a tela aqui. Deixa eu olhar aqui. Peraí. É que o pessoal... Tá vendo? Por isso que é ruim chegar atrasado.
Ok. Então, quem está chegando atrasado aí tem que desligar o som, tá vendo? Tem que chegar na hora, né? Seja presencial ou não. Desativar, tem criança chorando. Também essa mulherada aí só pensa em ficar grávida. Cada semana que eu vejo tem notícia aí. Essa semana já teve mais uma colega aí que já deu uma boa notícia para nós. Bom, vamos voltar lá. Beleza. Vamos ver minha tela aqui de novo. Estão vendo aí minha tela? Então vamos voltar aqui, que eu estava falando para vocês, tá? Volta, peraí, volta. Vamos supor que eu tenha pego esse fiozinho aqui, ó, tá? Um fio retangular, e tenha feito o seguinte, eu dobrei esse fio, eu fiz uma torção nesse fio, tá? E agora eu vou colocar esse fio dentro desse slot, e a gente está vendo que não está tendo essa coincidência. Ou seja, essa torção que eu fiz no fio vai levar essa coroa para onde? Para vestibular ou para lingual? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui. Ah, eu fiz uma torção que levou a coroa para vestibular. Entendi. Bom, se eu fizer uma torção no fio que leve a coroa para vestibular, eu vou chamar esse torque de torque vestibular. Tá? Fácil. Agora aqui uma outra situação. Vamos supor que eu tenha pego esse fio e tenha feito uma torção no fio e tenha encaixado esse fio aqui. E como não existe essa coincidência, vai acontecer o seguinte. O encaixe desse fio vai fazer com que agora essa coroa esteja mais para lingual, ou palatino aqui, né, no caso superior. Então, o sentido da movimentação, para onde eu fiz a dobra? Olha, essa dobra levou essa coroa para lingual. Então, vou chamar de torque lingual. Perfeito. Agora, acontece uma outra situação. Então, vamos olhar aqui de novo. Ó. Fiz uma torção, levou a coroa para lingual. Então, é torque lingual. Outra situação. Tá? Fio torcido para lingual, levou a coroa para lingual, torque lingual. Tá? Perfeito. Agora é o seguinte, vamos supor que eu tenha feito uma torção no fio e essa torção levou a coroa para vestibular. Ou seja, eu fiz uma torção no fio para vestibular e a coroa, no final, estava mais para vestibular. Ou seja, esse é um torque vestibular. Tá? Agora preste atenção no seguinte. Preste atenção no seguinte. Vamos supor, ó, vou voltar aqui, tá? Vamos supor que eu não tenha dobrado o fio. Você acabou de ver o seguinte, se eu dobrei o fio para vestibular, o torque é vestibular. Se eu dobrei o fio para lingual, o torque é lingual. Agora aqui está acontecendo o seguinte, eu não dobrei o fio. Eu não dobrei o fio. Como acontece no straight wire, certo? Eu não dobrei o fio, só que existiu alguma movimentação. Então, preste atenção. O que é um torque neutro? Torque neutro é simples, pessoal. É toda vez que eu tiver um fio não torcido. Toda vez que eu não torcer o fio... Desculpa, deixa eu voltar aqui. Toda vez que eu não torcer o fio, tá? Fio não torcido é chamado de torque neutro. E aí o que acontece? No straight wire funciona assim. Vocês estão percebendo, a gente coloca os fios retangulares, existe uma sequência, são fios de níquel titânio que não são torcidos. Então esses fios são chamados de fios neutros, eles não são torcidos nem para lá nem para cá. E o objetivo é levar a coroa para uma posição final ideal. Calma. Tá? Vamos lá. Então vamos aqui fazer um resumo. Tá certo? Classificação dos torques. Tá? Pensa comigo aqui. Vamos supor que nessa interface entre o fio e a coroa, vamos supor que eu tenha torcido o fio para lingual. A coroa foi mais para lingual. Qual que é a resposta? Quanto à classificação desse torque, quanto ao sentido? Bom, se eu fiz uma torção para lingual, o torque é lingual. Todo mundo acertou. Parabéns. Agora uma outra situação, onde, por exemplo, eu torci o fio e no final, né, no final do movimento, eu torci o fio para vestibular, então eu vou ter o chamado torque vestibular. Fio torcido para lingual, torque lingual. Fio torcido para vestibular, torque vestibular. Tá? Agora, nessa situação aqui, ó, eu não torci o fio. Eu não torci o fio. E no final eu vou ter uma posição ideal da coroa, dependendo da prescrição que eu estou usando, certo?
Então, toda vez que eu não torcer o fio, como é que chama esse torque? Como? Muito bem. Todo mundo acertou. Não torci o fio. Como é que chama o torque? Neutro. Ótimo. Então, a gente aprendeu mais uma. Olha só. Como é que é o fio que a gente coloca no aparelho straight wire? Vamos supor que você acabou de fazer um nivelamento com bracket CCO ou Morelli, não interessa. Qualquer que seja o tipo de bracket interativo ou mesmo que fosse convencional. Você saiu do nivelamento, você está na fase 1 com fio redondo e você colocou o primeiro fio retangular ou quadrado que seja e não torceu esse fio para lugar nenhum. Então a pergunta é o seguinte: quanto ao sentido da movimentação, como é que nós classificamos o torque de um arco retangular ou de um fio retangular de níquel-titânio straight wire? Que a gente nem dobra, porque é de níquel-titânio. Como é que a gente classifica? Então lembra, toda vez que a gente colocar um fio de níquel-titânio, ele não é torcido, então ele é chamado de fio o quê? Neutro. Então o que é um fio neutro? É um fio não torcido. Dá para dobrar fio de níquel-titânio convencionalmente? Não. Então, torque neutro, não torcido. Tudo bem, pessoal? Até agora está dando para acompanhar aí? Tá? Então vamos lá. Vestibular, torci o fio para vestibular. Torque lingual, quando eu torço o fio para lingual. Quanto ao sentido de movimentação, quanto à torção do fio. E neutro, sempre que o fio não for torcido. Tá? Então o que a gente já aprendeu até agora? Como é que está de horário? Está bem. Quanto à localização, quanto ao sentido de movimentação, quanto ao modo de atuação da força, distribuição da dobra e dentes envolvidos. Tá? Então a gente acabou de falar do sentido de movimentação. Ok? Então, onde é que a gente está? Localização eu já aprendi. Pode ser anterior ou pode ser posterior. É o nome do torque. Quanto ao sentido de movimentação, eu posso torcer o fio para vestibular, posso torcer o fio para lingual ou posso não torcer o fio. Certo? Agora, pessoal, vem um conceito bastante importante, que é o seguinte: o modo de atuação da força. Esse que está em verdinho aí, tá? Quanto ao modo de atuação da força, preste atenção, é muito fácil, tá? É muito fácil. Então, digamos que eu tenho essa situação aqui, esse fio não está torcido, certo? Agora eu vou fazer o seguinte: você está percebendo que a torção do fio, que não está torcido, é diferente da inclinação ou da torção do slot, tá? Bom, então não existe aquela coincidência. Então eu vou fazer o seguinte: se eu colocar esse fio aqui dentro, vocês não concordam que ele vai entrar forçado? Ele vai entrar forçado, vai levar essa coroa para algum lugar. Eu estou querendo checar agora, estou querendo classificar o modo de ação da força. Tá? Bom, veja bem, o fio não coincidiu com o slot. Então vai haver a geração de que a gente chama de binário de força de terceira ordem. Tá? Então, se o fio entra forçado, se ele exerce força dentro do slot, consequentemente vai haver um movimento. Tá? Então, se existe força, se existe movimento, esse torque é chamado de ativo. Ou seja, quando não existe coincidência da torção do fio com o slot, o fio entra forçado e, consequentemente, vai haver um movimento. Esse é o chamado torque ativo. Estão entendendo? Tiago Ferreira, entendeu aí? Faz uma mãozinha, levanta a mãozinha aí quem entendeu. Então vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Tá? Legal, Tiago. Bom, então agora, Tiago, vamos ver o seguinte. Vamos ver outra situação aqui, tá? Você está percebendo agora que a torção desse fio aqui, ó, a inclinação, a torção dele está coincidindo com a torção do slot, tá? Olha, existe uma coincidência muito grande. Isso pode, inclusive, ocorrer e deve ocorrer no final do tratamento. Então, veja só, esse binário de terceira ordem não vai acontecer, porque não está havendo força. Houve uma coincidência. Então, quando você tiver uma situação onde o fio está colocado dentro do slot, fio retangular, ele não exerce força nenhuma de binário de terceira ordem, se não existe força, essa coroa não vai para lá nem para cá, vai ficar exatamente onde está. Se não existe força, não existe movimento. Então, esse é chamado de torque passivo. Olha que fácil. Tá? Então, a gente viu até agora. Quando não existe uma coincidência, o fio entra forçado, se ele faz força, ele faz movimento, torque ativo. Se houver uma coincidência, não existe força, então não tem movimento da coroa nem para lá nem para cá. Então ele é chamado de passivo. Força, movimento, ativo. Não força, não movimento, passivo. Agora, pessoal, dá uma olhadinha, respira fundo, dá uma olhadinha aqui no seguinte. Vamos supor que eu tenho uma situação aqui onde eu queira fechar esse espaço e eu queira perder a ancoragem com os molares, eu queira mesializar os molares. Tá?
Então, eu vou fazer aqui um recurso tradicional, que depois vai ser bem discutido. Eu coloquei uma mola, por exemplo, desse segundo molar, até esse gancho de pressão aqui na distal do primeiro pré, por exemplo. Tá? E essa seta verde representa exatamente o que eu quero, que é levar os molares para mesial. Agora, essa seta vermelha é a seta que eu não quero. Eu não quero retrair a bateria anterior. E isso não vai acontecer, até porque eu tenho um stop aqui bem justinho na distal desse bracket. Então, esse segmento anterior vai ficar estático. Eu vou só perder a ancoragem. Agora, essa setinha vermelha aqui, essa tendência está ali, ela está embutida. Tá? Ela vai ter uma resistência, não vai haver a retração anterior. Mas eu quero mostrar para vocês que essa componente indesejável aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês o seguinte, olha, está aqui a componente. Essa mesma setinha vermelha aqui, ó, eu vou olhar agora aqui para o oclusal. Está aqui e está aqui. É a mesma componente. Agora eu quero entender o seguinte, o que é que essas componentes estão fazendo na região anterior, tá? Essas componentes aqui, muito embora elas não movimentem os incisivos, vocês entendem que esse fio está sendo forçado contra o fundo do slot? Dá para entender isso? Esse fio está sendo forçado contra o fundo do slot dos incisivos. Tá? Então, eu quero pensar agora o que está acontecendo com esse incisivo aqui. Tá? Eu quero saber o que está acontecendo na interface entre fio e bracket desse incisivo. Eu vou colocar aquele do lado e vou olhar agora ele dessa forma aqui. Tá? Bom, então eu estou entendendo o seguinte, que esse fio está sendo forçado nesse sentido que eu estou mostrando. Ele não vai movimentar esses dentes, ele não vai retrair os incisivos. Mas entenda que o fio está forçado contra o fundo desse slot. Tá? E esse fio forçado contra o fundo desse slot, você se lembra que eu tenho a aplicação de uma força que está longe do centro de resistência? Se existe uma distância, desculpem, entre a aplicação da força e o fulcro, se existe uma distância, existe um momento de força. Momento de força é força vezes distância, certo? Então, se existe essa distância, nós vamos perceber o seguinte, que a tendência desse incisivo seria uma lingualização. Tá? Eu vou pedir aqui para a Caroline desligar o microfone, por favor. Ela, tá? Vê aí para mim, Lilian. Tá, peraí que eu vou. Peraí. Aguenta aí, pessoal. Aqui é a Fúvia. Pessoal, vou dar, assim, dar uma recomendação para vocês. Tá? Da próxima vez, tenta entrar no horário, tá bom? Não é obrigado a assistir essa aqui. O EAD é obrigado, né? O EAD, vocês têm a plataforma aí, beleza e tal. Rafaela, eu vi que você levantou a mão aqui. Eu vou só terminar esse raciocínio, aí eu volto aqui e eu vou responder as perguntas, tá bom? Vamos lá, vamos voltar aqui. Então, de novo, tá? Deixa eu voltar todo o raciocínio aqui, peraí. Tá, de novo. Tá? Eu estou querendo entender o que acontece nos incisivos quando eu coloco uma mola para perder a ancoragem. E eu vi que essa mola exerce uma carga, embora não exerça movimento, e eu já entendi que nesse incisivo aqui, por exemplo, esse fio está sendo forçado contra o fio do fundo do slot. Tá? Veja, esse fio está sendo forçado contra o fundo do slot e essa carga está sendo aplicada longe do fulcro, portanto, existe uma tendência de lingualização dessa coroa. Tá? Agora é o seguinte, como é que se fazia antigamente? Tá? Para impedir a lingualização dessa coroa, tá? A gente torcia, na época da Edgewise, torcia o fio para vestibular. Desculpe. Tá? Para impedir essa tendência de lingualização, a gente antigamente fazia o seguinte, pegava esse fio e torcia para vestibular. Essa torção do fio para vestibular, pessoal, não tinha por objetivo vestibularizar o incisivo, mas sim manter o incisivo estático nesse lugar. Então, na verdade, essa dobra que a gente fez no fio para vestibular, essa torção que a gente fez para vestibular, não tem sentido, não tem assim a intenção de levar o dente para o vestibular, mas fazer com que o incisivo fique exatamente na mesma posição. Então veja que é uma situação diferente, porque o fio entra forçado, porque eu fiz uma torção, ele entra forçado, mas a função dessa torção é só se contrapor a uma tendência indesejável. Então existe um fio que entra forçado dentro do slot, mas que não vai causar movimento. É uma situação diferente.
Então, toda vez que eu fizer uma torção de terceira ordem no fio para impedir um movimento indesejável, não para movimentar o dente, essa torção chama-se torque resistente. Tá? Então, vou repetir aqui. Ó, tá? Bom, se eu fiz uma torção no fio, tá? Ou se houve uma não coincidência do fio com o slot. Se o fio entrar forçado dentro do slot e fizer o movimento, ele é chamado de torque ativo. Se o fio estiver coincidente com o slot, não faz força nenhuma, então não faz movimento, ele é chamado de passivo. Agora, se eu fizer uma torção no fio, não para movimentar o dente, mas para que ele fique no mesmo lugar e resista a uma tendência indesejável, eu tenho um fio forçado dentro do slot, mas não tem movimento. É o chamado torque resistente. Resumo. Tá? Torque ativo. Tá? A torção do fio não coincide com o slot. Ele faz força dentro do slot? Sim. Bom, se ele faz força, ele faz movimento. Torque passivo. Existe uma coincidência entre o fio e o slot. Ele não faz força. Se ele está coincidente e não faz força, ele não faz movimento. É o torque passivo. Agora, o que é o torque resistente? A torção do fio não coincide com a do slot. Tá? Ele exerce força, mas ele se contrapõe ao movimento indesejável. Ele resiste ao movimento indesejável. Então, ele é torque resistente. Tá ok? Então, vamos lá. Só para esclarecer uma outra coisa, pessoal, que eu acho que é muito importante também. Como é que funciona a biomecânica? Como é que é o torque resistente numa situação como essa, se eu usar um bracket autoligante interativo? Eu não vou precisar dobrar fio nenhum. Tá? Lembre-se que no torque, no bracket interativo, eu tenho um fio que força, tá? Tem um clipe que força o fio para dentro do slot. Então, na verdade, o torque resistente num sistema interativo é feito pelo clipe, desde que seja um clipe de boa qualidade. Vocês já imaginaram que se for um clipe frouxo, vai haver um movimento lingual, certo? Então, o torque resistente, não bracket autoligante interativo, não precisa fazer a dobra para vestibular. O próprio clipe mantém o fio dentro do slot, tá? Então, esse é o torque resistente. Vamos lá, vamos ver se todo mundo entendeu, tá? Vamos ver aqui vocês. Então tá. Pergunta. Quanto ao modo de ação da força. Tá? Vamos lá. Vamos supor que eu tenho aqui o seguinte. Eu coloquei um fio e ele estava diferente. A torção do fio não estava coincidente com o do slot. Ele entrou fazendo força. Ele entrou forçado dentro desse slot. Tá? Quanto ao modo de ação, que tipo de torque eu tenho quando o fio entra forçado e faz um movimento? O que vocês acham? É isso. Todo mundo acertou. Torque ativo. Faz força e faz movimento. Tá? Tudo bem. Bom, vamos lá. Agora uma outra situação. Digamos que houvesse aqui uma grande coincidência. Grande coincidência. O fio está exatamente com a mesma inclinação, com a mesma torção que o slot. Tá? Então, ele não fez força. E não vai fazer movimento. Como é que se chama esse torque? Quanto ao modo de ação. Exatamente. É um torque passivo. Não faz força, não faz movimento. Tá? Agora, a última pergunta. Eu tenho aqui uma tendência de lingualização da coroa do incisivo. Aí, por exemplo, eu fiz uma torção para vestibular. Não para vestibularizar essa coroa, mas para impedir a lingualização. Então, é um fio que entra forçado, mas que resiste a um movimento indesejável. Como é que é o nome desse torque? Resistente. Tá vendo como vocês estão aprendendo? Estão lembrando tudo? Então vamos lá. Larissa, você já fez janta? Larissa, você fez miojo de novo? Não, né? Pelo amor de Deus, hein? Me decepcione. Daqui a pouco eu te ligo para te ver o caso clínico lá que você falou, hein? Bom, então a gente já viu. Olha quanta coisa. O nome do torque eu já vi. O sentido de movimentação, o modo de ação de força. Falta ver a distribuição da dobra e os dentes envolvidos. Muito fácil. Então vamos lembrar aqui, ó, o que a gente viu até agora. Quanto à localização, já vi. O torque pode ser anterior, pode ser posterior. Quanto ao sentido da movimentação, para onde que eu fiz a dobra? Para vestibular
Fiz a dobra prolingual, eu não fiz dobra nenhuma. Quanto ao modo de ação, ele entra forçado e faz movimento? Ele coincide? Ou eu faço uma dobra para resistir o movimento indesejável? Então, tudo isso a gente já viu. Agora fica fácil. Agora é simples, pessoal. A distribuição da dobra e os dentes envolvidos. Tá? Distribuição da dobra. Veja bem. Por exemplo, se eu tenho um fio, tá? Que é o fio níquel-titânio, straight wire, você concorda que ele é neutro, ele não tem torção nenhuma, de molar a molar? Concorda comigo? Então você vê, é o tipo da situação que você tem a mesma situação para todos os dentes de um segmento. Então, por exemplo, vai ficar fácil aqui você entender o seguinte. Tá? Presta atenção. Tá? Vamos supor que eu tenha aqui, só para você entender aqui como é que funciona, né, o conceito straight wire, você está vendo que cada bracket aqui, um é mais gordinho, outro é mais magrinho, o central e o lateral e o canino são brackets diferentes, e que, na verdade, o torque embutido já está na base desses brackets. Esse aqui tem uma certa angulação, esse aqui tem outra e esse aqui tem outra, o central, o lateral e o canino. Tá, isso eu já tinha entendido, né? São brackets diferentes. Tá? Agora, vamos supor que eu pegasse o bracket edgewise e colocasse bracket edgewise, que não tem torção para lá nem para cá, nesses três dentes. Tá? Veja só. Se eu pegar esses três dentes aqui, para ter a mesma situação em todos eles, eu teria que ter a mesma torção, tá? Eu teria que torcer para vestibular, já que o torque é edgewise, eu teria que fazer uma torção para vestibular de canino a canino. Então, nesse segmento inteiro aqui, eu teria uma certa torção, certo? A mesma torção para todos esses dentes aqui. Isso é lá um conceito do edgewise, né? A gente não faz isso. Mas quando eu fizer uma mesma torção que envolva toda a região anterior, por exemplo, tá? Eu vou chamar de torque contínuo. Torque contínuo é quando eu tenho um segmento de vários dentes com a mesma torção do fio. Tá? Agora, se você olhar aqui, ó, na parte posterior, você vai ver que cada raiz está cada vez mais para vestibular. À medida em que eu vou caminhando para a distal, a raiz do primeiro pré um pouquinho mais para o vestibular, do segundo pré um pouquinho mais, do primeiro molar um pouquinho mais, do segundo molar mais ainda. Isso significa, pessoal, que lá na época da Edgewise, a gente fazia assim, ó. Tá aqui um pré-molar, um molar e outro molar. Vou separar aqui, tá vendo? Então, o que acontece é que na época do Edgewise, a gente tinha que fazer o seguinte, não dava para colocar a mesma torção para cada um desses dentes, porque cada um tem uma raiz num lugar. Então, eu não poderia fazer isso, por exemplo, tá? Então, o que acontece é que para que na época do Edgewise, desculpem, para que eu tivesse um resultado satisfatório, desculpem, não é coronavírus, não, é alergia, tá? Para que eu tivesse um resultado satisfatório na época do Edgewise, eu tinha que fazer uma torção para o premolar, para o segundo premolar tinha que torcer um pouquinho mais, para o primeiro molar torcer mais e para o segundo molar mais ainda. Eu preciso fazer isso hoje? Não, porque essas torções diferentes já estão embutidas do bracket, que é straight wire. Mas aqui na época do Edgewise, a gente chamava esse torque, quando cada dente tem um torque diferente um do outro no mesmo segmento, a gente chamava esse torque de torque progressivo. Tá? Diferentes torções pelo grupo de dentes, torque progressivo. Então, olha só. Tá? Ficou fácil. Quando eu tenho a mesma torção num determinado grupo de dentes, o torque é chamado de contínuo. Quando eu tenho torções diferentes ao longo de um grupo de dentes, o torque é chamado de progressivo. Contínuo, mesma torção. Progressivo, torções diferentes. Isso é um conceito. A gente dificilmente vai usar isso no straight wire. Então, pergunta. Tá? Vamos supor que eu tenha a mesma torção para todos os dentes do segmento anterior. Como é que chama esse torque quanto à distribuição da dobra? É um torque contínuo. Tá? Segunda pergunta. Se eu tiver torções diferentes, pré-molar, segundo pré, primeiro molar, segundo molar, cada um com uma torção diferente, tá? Esse torque chama-se progressivo. Vamos relembrar tudo o que a gente já viu até agora. Tá? Localização, sentido de movimentação, modo de ação, distribuição, que eu vi agora, né?
Só falta a gente ver dentes envolvidos. Então vamos lembrar do começo. Quanto à localização, pode estar na região anterior ou posterior. Quanto à torção do fio, eu posso torcer para vestibular, para lingual ou não torcer para lugar nenhum. Quanto ao modo de ação da força, ele entra forçado e faz movimento. Entra sem fazer força, não faz movimento. Ele entra forçado, mas só resiste ao movimento. Quanto à distribuição da dobra, pode ser a mesma torção para um determinado grupo de dentes, ou pode ser torções diferentes para cada dente. E quanto aos dentes envolvidos, agora é mais fácil ainda. Preste atenção. Veja bem. Vamos colocar aqui uma situação que eu já coloquei para vocês. Eu tenho aqui, no final do tratamento, por exemplo, vamos supor que seja o último fio, tá? Que é um fio de aço 19 por 25, retangular, e não está torcido para lugar nenhum, e tem a mesma torção para todos os dentes. Eu estou pegando todo o segmento de uma vez só, quer dizer, é um torque, está pegando vários dentes ao mesmo tempo, é um torque em grupo, tá? Um grupo anterior, um grupo posterior, não interessa. Agora, o que eu quero mostrar para vocês é que existem algumas necessidades muito específicas e que isso pode, e assim, de certa forma frequente, acontecer mesmo em aparelhos straight wire, mesmo que seja um aparelho autoligante, tá? Vamos supor que eu esteja aqui com um problema na finalização desse caso e eu percebi que esse premolar aqui não está se encaixando bem com os dentes inferiores, tá? Então esse premolar, olha, o primeiro pré não está encaixado. Será que é um problema de intercuspidação? Será que eu tenho que recolar o bracket? Ou será que é um problema de torção de fio? Veja, eu tenho essa situação. E eu já tenho aqui um fio retangular final, que já está lá fazendo o seu papel, só que ele não vai mais adiante. Por exemplo, porque essa coroa tem uma variação anatômica, tá? Então eu notei que para encaixar melhor essa situação aqui, no final do caso, eu vou ter que fazer o seguinte. Nesse segmento, desse premolar, especificamente só para esse dente, eu vou ter que torcer esse fio. E logicamente que eu vou fazer uma torção para lingual, que daí eu vou ter um torque mais apropriado, não vou ter a interferência ali na cúspide palatina e com isso eu vou conseguir intercuspidar, tá? Essa situação, pessoal, é uma situação típica, tá? Onde eu fiz o torque apenas em um dente. Chama-se torque localizado. Geralmente a gente faz isso na finalização, tá? Um dente aqui, por exemplo, vocês provavelmente estão usando os brackets SLI da Morelli, tá? E você vai ver que a prescrição ROT, diferente da prescrição CCO, é uma prescrição que faz com que os segundos molares terminem muito lingualizados, os inferiores, e os superiores às vezes mais para vestibular. Então você vai ter que fazer torque localizado só nos segundos molares. Torque localizado só nos segundos molares superiores. Calma, você vai ter uma aula com o Rogério, que vai falar tudo isso que eu já falei, tá? E vai ter prática de como fazer o torque localizado, tá bom? Fiquem tranquilos. Bom, só para lembrar aqui então, que eu posso atingir vários dentes ao mesmo tempo, tá? É um grupo. Agora, se eu fizer uma torção só para um dente, vai se chamar torque localizado ou torque individual. Tá legal? Bom, vamos lá. Perguntas. Olha só. Vamos supor o seguinte, tá? Vamos supor que eu tenho um fio, tá? Que tem aqui a mesma situação, que eu não preciso torcer esse fio para lugar nenhum, é um fio final, tá? E que eu peguei vários dentes ao mesmo tempo. É um torque em grupo. Perfeito. Agora vamos supor que eu tenha aquela situação do premolar, onde eu tive que fazer uma torção só para encaixar esse premolar, para encaixar melhor essa coroa, tá? Eu tive que torcer esse fio para lingual, mesmo sendo straight wire, mesmo sendo bracket interativo, porque tinha uma variação anatômica ou coisa desse tipo. E ao fazer essa torção só nesse dente, eu coloquei a coroa numa situação melhor e, consequentemente, as raízes também. E com isso eu diminuí a altura da cúspide palatina do pré e agora os dentes vão acabar se encaixando. Tá? Se eu torci o fio em apenas um dente, é chamado de torque localizado. Ótimo. Tá? Vamos lá. Então a gente já viu nome e sobrenomes dos torques. Todos eles. Tá? Relembrando aqui. Ele pode ser localizado na região anterior ou na posterior. Eu posso torcer o fio para vestibular, para lingual, ou não torcer o fio para lugar nenhum. Neutro. Agora, o modo de ação.
Ele pode entrar forçado e fazendo movimento. Ele pode entrar sem fazer força, não vai fazer movimento. Ele pode entrar forçado, mas que resiste ao movimento. Tá? Ele pode estar distribuído de duas formas. Ele pode estar distribuído de forma contínua, no mesmo segmento, ou de forma progressiva, por exemplo, no segmento posterior, lá no edgewise. Quanto aos dentes envolvidos, pode ser um montão de dente ao mesmo tempo ou pode ser um dente só. Fácil. Eu vou passar para vocês um resumo, para vocês estudarem em casa. Tá? Tudo certo aí, Pedro? Por que você está precisando que eu estou falando muito alto? Ok. Eu estou com o pessoal aqui, os alunos, mais 15 minutos. Bom, vamos lá, pessoal. Pergunta, preste atenção. Vou olhar a carinha de todo mundo agora aqui. Agora quero ver quem entendeu mesmo. Pergunta. Deixa eu ver se está todo mundo acordado ainda. Tá. Bom, não dá para saber, né? Deve ter um monte de gente dormindo nessa altura aí, mas tudo bem. Vamos lá, olha só a pergunta. Pergunta. Bom, eu tenho aqui essa situação, tá? Vamos supor que seja um dente anterior. Eu quero saber nome e sobrenome desse tórax. Tá? E vamos supor que eu tenha colocado esse fio aqui, ó. E você está vendo que não está tendo coincidência. Agora, vamos supor pior ainda, que eu torci esse fio para vestibular. Porque, por exemplo, eu quero fazer reabsorção radicular no dente de um parente, por exemplo. Então, eu torci o fio nessa região anterior. No final, eu tive isso aqui. Tá? Eu quero saber o seguinte. Tá? O fio entrou fazendo uma baita força. Eu quero saber assim. Opa, volta aqui. Quanto à localização. Que tipo de torque eu estou falando? Ele é anterior ou posterior? Pensa aí. Quanto ao sentido da movimentação, quanto ao sentido da dobra, para onde que eu torci o fio? Já pensou aí? Agora, esse fio entrou fazendo força e fez movimento? Também você já pensou. Então, eu vou classificar esse torque aqui como? Olha, ele é um torque anterior, certo? E foi feita uma dobra para vestibular e ele entrou fazendo força e vai fazer movimento. Então, é um torque anterior, vestibular e ativo. Todo mundo entendeu? Olha, espera aí que eu vou fazer outra pergunta. Tá? Vamos lá. Tô vendo que a Natália tá acordada. Natália tá... tô vendo, hein, Natália? Tô vendo aqui mais gente acordada. Rafaela tá acordada também. Janaína, Maiara. Leandro tá acordadão, hein, Leandro? Tô vendo, hein? Ó, Leandro, pergunta pra você, cara. Olha lá, hein? Vai me decepcionar, hein, cara? Ó, vamos supor que eu tenho essa situação aqui, ó. Tá? Olha só. Eu tenho essa situação aqui do slot. Aí eu tenho esse fio aqui. E coloquei esse fio. Olha, esse dente é um pré-molar. Tá? Eu quero saber quanto à localização. Tá? Se ele é anterior ou se é posterior. Eu quero saber se é o sentido de movimentação. Para onde que eu torci esse fio? Ou se eu não torci. E o modo de ação de força? Vamos lá. Eu quero ver quem vai acertar essa. Quanto à localização é fácil, né? Certo ou não? É posterior? Vamos ver aqui, ó. Leandro acertou. Vamos lá. Quanto ao sentido de movimentação? É posterior, é um pré-molar. Agora, eu fiz torção nesse fio para algum lugar? Não. Então ele é neutro. Agora, você percebeu que ele entrou aqui, ele estava na mesma inclinação que o slot? É um torque posterior, neutro e passivo. Então, assim, um torque pode ser neutro e passivo ao mesmo tempo? Lógico, são sobrenomes diferentes. Pereira da Silva. Então, um torque neutro, porque eu não torci o fio. Ele é passivo porque, de repente, já estou no fim. É o último fio. Aliás, essa é uma regra, tá? Vamos discutir um pouquinho mais isso aqui. Então, ele é um torque posterior, neutro e passivo. Tá? Como devem ser os fios finais no tratamento. Olha que foto bonita essa aqui, que eu demorei uns 2 dias para fazer essas fotos aqui. Muito legal. Ó, então, presta atenção, mais uma pergunta aqui, hein? Mais uma pergunta. Tá? Bom,
Vamos supor que eu tenho essa situação aqui. Ó, o slot está nessa situação e o fio está nessa situação. Não está tendo coincidência, certo? Não. Essa eu quero ver quem vai acertar, hein? Ó, não está tendo coincidência. E o fio não está torcido. Estou dando a dica. E o dente é um dente anterior. Vocês já responderam. Se eu colocar esse fio aqui, tá? Como é que vai se chamar esse torque, hein? Ele vai fazer força. Mas ele não foi torcido. Certo ou não? Então, primeiro, vamos lá. Como é que se classifica esse torque? Não é resistente. Ativo. Olha lá. Quanto à localização, ele é o quê? Anterior. Anterior. Tá? Agora é o seguinte. Eu fiz torção nesse fio? Não. Então, como é que ele chama? Quando eu não torço o fio. Neutro. Eu não torci. Ó, lembra lá. Torção do fio. Torço para vestibular, torço para o lingual, não torço para lugar nenhum. Então, eu não torci o fio. Exatamente, cara. Ó. O torque é anterior, neutro e ativo. Quando é que a gente vai ter uma situação dessa, pessoal? Quando é que o torque vai ser, por exemplo, anterior, neutro e ativo? O primeiro fio que eu colocar de níquel titânio retangular no paciente. A não ser que haja uma grande coincidência do universo e o fio entra passivo. Mas não. O fio está na região anterior, ele não está torcido e está entrando forçado em todos os dentes. É um torque anterior, neutro e ativo. Tá bom? Vamos ver aqui. Agora aqui, ó. Vamos lá. Estou lá no fim do tratamento. Tá? Estou no fim do tratamento. Vamos supor o seguinte, tá? Que eu estou lá no fim. Tá certo? Eu já passei os dois estágios. O estágio 1, o estágio 2, o estágio 3. Tá? Vamos supor, desculpa, aqui é uma outra pergunta. Tá? Eu estou no estágio 2. Estou no fio de aço, por exemplo. Tá? Estou lá no fim do estágio 2. E vou passar para a intercuspidação agora. Tá legal? Então, o que eu estou supondo? Para passar para a intercuspidação, estou supondo que já está tudo bacana. É só um tapinha para interdigitar os dentes. Tá? Então, o que eu estou afirmando para vocês aqui? Lá no final do estágio 2, tá? Do fio de aço, antes de intercuspidar, vocês concordam comigo? O torque deve ser neutro e passivo? Quer dizer, essa é uma situação ideal? Né? Então, numa situação ideal, o fio deve ser neutro e passivo no final? Sim. Tá? O torque no final do estágio 2 deve ser neutro e passivo, numa situação ideal. Tá? Toda vez que eu tiver que fazer uma dobra de finalização... Peraí, não posso falar agora. Sorry, can I call you later? Yeah. Okay, take care. Então, toda vez que eu tiver no final do estágio 2, eu acabei de fechar os espaços, tá tudo bonitinho, só vou intercuspidar, o fio de aço, o ideal é que ele esteja neutro, sem dobra para lugar nenhum, e passivo. Tá? Muito bem. Bom, deixa eu colocar um resumão para vocês aqui. Tá quase acabando. Tá? Tá, agora vamos supor que eu tenho aqui. Eu quero que vocês classifiquem esse torque para mim. Eu estou lá na situação de finalização e eu notei que eu estou em dúvida. Olha, eu não estou encaixando os pré-molares. E às vezes, pessoal, o colega fica colocando elástico, mas não se deu conta de que é uma questão de torque. O elástico aqui não vai adiantar nada porque já tem esse contato. Tá? Então a questão aqui é a seguinte, lá no finalzinho eu percebi que não está encaixando, mas eu bati um carbono e estou vendo que está tendo contato aqui. Então na verdade está tendo um contato prematuro aqui. Ó. E esse contato prematuro aqui, pessoal, pode fazer a mandíbula deslizar para esse lado. Então chega lá no fim, tem um desvio de linha média funcional que não tem nada a ver com tamanho de dente, que não tem nada a ver com intercuspidação, mas tem a ver com ajuste final de torque. Tá? Depois a gente vai ver isso com calma, todo mundo, tá? Então, mas vamos supor que eu tenha colocado esse fio aqui e que eu tenha torcido esse fio só nesse pré-molar, tá? Eu torci esse fio, tá?
E agora eu consegui uma relação melhor, né? E daqui por diante eu vou conseguir colocar o elástico intercuspidar. Eu quero que vocês classifiquem esse torque para mim. Quanto à localização, ele é anterior ou posterior? Quanto à torção que eu fiz no fio, tá? Eu torci o fio para lingual. E quanto ao modo de ação de força? Bom, ele entrou fazendo força e fez movimento, tá? E quanto aos dentes envolvidos? Então vamos lá, vamos responder junto, tá? Quanto à localização, é um torque posterior, certo? Quanto à torção que eu fiz no fio, foi um torque lingual. Quanto ao modo de ação do fio dentro do slot, ele foi ativo, ele levou a coroa, ele fez movimento, fez força e movimento. E quanto à localização, quanto à distribuição, desculpe, quanto ao segmento, ele é um torque localizado, porque foi feito só nesse pré-molar, tá? Então, pessoal, isso aqui é mais assim, para a gente ter uma linguagem, tá? Para a gente ter uma linguagem própria, uniforme, todos nós, tá bom? Tá? Eu sei que pode ser um pouquinho complicado para vocês, mas são assuntos que a gente